O Atacadão é o maior cliente da Boa Vista, utilizando o produto de gerenciamento de carteira, empresarial Gold, é o nosso maior compartilhador de dados. Então, para pessoas jurídicas, eles são muito fortes. E aí, ele falou o seguinte, Rogério, há 2 semanas atrás, né, um gerente de uma loja liberou um crédito, aumentou o limite de crédito lá de um dos clientes em R$150 mil, que é o limite que ele pode. Só que o cara saiu de R$50 mil para 150, triplicou o negócio. Aí o gerente ligou lá pro cara para perguntar: mas por que você aumentou o limite de crédito deles, né? Triplicou o limite de crédito daquele cliente? Sabe o que o gerente da loja falou? É que esse cliente ele tem uma rede de mercados, uma cidade aqui perto e tal. Só que essa cidade fica a mais de 100 quilômetros da loja. E aí ele tinha que vir na loja 3 vezes por semana, às vezes 2 vezes por semana para fazer compra. Eu já liberei 150 mil, fica assim ele precisa ficar vindo direto. Olha isso. O cara liberou, aumentou o limite de crédito da empresa com base no quê? Na distância do cliente para a loja. Aí você fala, pra caramba. Né? Fala assim, porque aí a gente às vezes tem esse pensamento, né? Não, Rogério, mas esse é cliente grande. Cara, se isso acontece no cliente grande, imagina no pequeno. O pequeno não tem política de crédito nenhuma, né? Então, quando a gente traz um relatório que vai ajudar ele a tomar essa decisão, leva a sugestão, leva limite de crédito, leva score, o que a gente está fazendo? Pegando política de crédito, que é coisa rebuscada, coisa de banco, né? Seguradoras, e trazendo para um universo muito mais amplo. E aí, eles ligaram depois para o cara, né? Falou, né? Não tem como, não tem condição nenhuma de você fazer isso. Eles falaram assim, aí eu comentei, falei, apresentamos o Define e tal, eles acharam muito legal, a gente está fazendo testes. E aí ele deu outro exemplo, por exemplo, como é que ele define, por exemplo, algumas lojas, pega um analista, né, da área e envia lá para o mercado para contar quantos caixas tem lá no mercado. Se os caixas estão todos cooperando, para ele ver o movimento. Ou seja, ele tem noção também de quê? Faturamento da empresa. Ela não tem a preocupação de puxar o faturamento da empresa. Às vezes o cara tem 10 caixas não funcionando, né? Então tudo isso, gente, é para quê? Para a gente apoiar o nosso cliente a tomar uma decisão. E aí o que diferencia o Define, né, dos demais relatórios? Não só da Boa Vista, mas também do mercado. Eu venho martelando na cabeça de vocês não aguentam mais, né? Essa frase, inteligência analítica. Daqui a pouco no final, né, vai estar todo mundo como até um zumbi falando inteligência analítica. Mas só que o Define, cara, eu gostei muito desse produto, assim, me sinto um orgulho nosso lá desse projeto. Mas ele traz muita informação, além da informação analítica. Informação que o cliente está acostumado a consultar. Restritivo, quadro societário. A gente tem o cadastral agora no Define mais completo. Imagine o seguinte, numa única consulta, você vai lá e faz uma única consulta. Sim. O Define o score, ele vai estar em todos os relatórios. Do mais básico ao mais completo. E é que nem a ideia da série. O mais básico vai vir o quê? Score. Depois eu vou falar mais pra frente. Imagine o seguinte, então eu tenho toda a parte de inteligência analítica, né? Mas imagine numa única consulta a gente conhecer todos os restritivos da empresa, todos os restritivos dos sócios e todos os restritivos das outras participações. Uma única consulta. Não estou nem falando de inteligência analítica, né? Só do que o cliente já está acostumado a consultar, que é restrição. Cara, se a gente for, tanto o mercado, quanto os nossos relatórios anteriores,
o cliente for fazer uma consulta desse nível, é mais de R$100 tranquilamente. Por quê? Porque ele vai consultar a empresa, aí essa empresa tem 3 sócios, os 3 têm restrições. Aí eu quero ver as restrições dos 3. Aí eu vou abrir o quê? Mais 3 relatórios. Aí esses 3 sócios têm mais 10 participações e das 10, 5 também têm restrições. Aí eu vou lá abrir um relatório dessas 5 outras empresas. Imagine você fazer uma única consulta e já ver tudo. Define veio para revolucionar, gente. A importância, né, da informação analítica que você perguntou, se a gente vai fazer score nos relatórios, né? Vamos. Então, em todos os relatórios a gente vai fazer o score, porque a gente precisa sair dessa brincadeira aqui de nada consta. A gente precisa mostrar para o cliente que nada consta, é deixar ele vulnerável, é deixar a operação dele em alto risco para causar para ele ter uma perda financeira. Porque o nada consta é o quê? Fotografia do hoje, do agora. Se sair um registro de débito na base da Boa Vista hoje de manhã, a consulta agora não vai mais constar aquele débito. Porque a consulta é o quê? Online, né? Eu vou lá e vejo agora o que está registrado no banco de dados da Boa Vista. Então, o nada consta é muito superficial. O que a gente precisa ver? Ó? O histórico dessa empresa. Essa empresa ela tem uma tendência a causar inadimplência? Qual é essa tendência? Né? É alta, é baixa, é média? E aí, com base nisso, eu consegui tomar a minha decisão de crédito. Sempre olhando o quê? O histórico. O histórico dos sócios, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Tudo isso é super importante na hora de a gente conceder o crédito. E o score vai trazer isso. A sugestão de negócio, né? Numa certa não tem lá o recomendo ou não recomendo. O PJ é um pouquinho mais complexo. Né? A gente vai ter o recomendo e o não recomendo, né? Só que em PJ a gente tem outras variáveis aí. Empresas de grande porte. Se eu consultar, por exemplo, o CNPJ do Atacadão, eu vou rodar um score ensinando o CNPJ do Atacadão, o que vai acontecer? O que acontece com essas empresas de grande porte? Né? Esses caras sempre têm restritivos. Sempre. Você consultar lá o CNPJ do Bradesco, vai ter lá um monte de ações, protestos de milhões de reais. Esses caras são gigantes e eles negociam com centenas de empresas, né, todos os dias. Então a probabilidade de acontecer algum desacordo comercial é muito maior. E aqui acontece, o cara vai lá e entra com ação judicial, uma ação contra o Bradesco. Para aqueles caras que querem ganhar um dinheirinho também, né? Às vezes nem é devido, o cara vai lá e o cara é grande, vai lá e coloca uma ação. Tem uma outra coisa também, por exemplo, eu sou uma empresa pequena, fechei um negócio com o Carrefour. Estourei, né? Agora vou abandonar todos os meus outros clientes, que eu vou atender só o Carrefour, vou colocar toda a minha energia lá para o Carrefour. Só que eu não analisei, não fiz uma consulta para ver o comportamento de pagamento do Carrefour. Vocês acham que o Carrefour paga com pontualidade? O que vocês acham? Eu emito um boleto da data do dia 17, o Carrefour vai lá pontualmente e paga dia 17? O que vocês acham? Mas o presidente está certo, não paga. Cara, Carrefour, se a gente olhar o comportamento de pagamento, ele paga até com mais de 60 dias. Imagina você é um cara pequeno, fechou um negócio com o Carrefour. E ele só vai começar a te pagar depois de 60, 90 dias. Cara, como é que você sustenta a tua operação? Você quebra. E a gente tem um monte de empresas aí que quebra. Por exemplo, telecomunicações. Não sei se vocês já repararam, esses carros que passam fazendo puxam cabo, instalação. Na porta ali tem o logo da empresa, né? Pode ver, vira e mexe, aquele logo muda. Fica mudando as empresas. Fica mudando a empresa toda hora. Por quê? Porque as telcos também têm tendência a atrasar demais.
Os caras trazem até mais de 120 dias para fazer o pagamento. Aí você é um cara pequeno, fecha o contrato com a Vivo, 3 meses depois você quebra. Então, por isso que a gente não pode classificar o score de empresa grande. Por quê? Pensem que o score é uma fórmula matemática. Se eu colocar lá um monte de restritivo nessa fórmula, o que vai dar? Altíssimo risco, né? Então, empresa grande, o que ela seria? Sempre altíssimo risco. E não é bem isso, né? Eu preciso fazer outras análises, não é somente baseado em risco eu tomar uma decisão de negócio numa empresa grande. A gente tem, 100 informações na base. O que é isso? Imagine uma empresa que acabou de ser fundada, né? Imagine uma empresa que não tem movimentação. O cara tem aquele CNPJ ativo já há 10 anos, mas está parado lá, o cara não baixou por burocracia, não quis gastar dinheiro com isso, deixou lá o CNPJ parado. Ou seja, ele não passou na nossa base, né? A gente não sabe nada sobre esse cara. Então, se eu não conheço a movimentação histórica desse CNPJ, eu também não posso dizer se ele é ruim ou se ele é bom. Então, eu também não classifico. E tem um último farol, que é uma análise com cautela. Então, eu vou falar, eu recomendo, eu não recomendo, eu sugiro fazer uma análise com mais cautela. No PF, quando a gente tem restrição, é muito raro uma empresa vender para o PF quando ele tem restrição, ou quando ele tem um comportamento de pagamento, né, que indique que ele é um cara que vai causar uma inadimplência. Agora no PJ tem uma cultura diferente. Vocês acham que as empresas liberam crédito para a empresa que tem restrição? Liberam. Então às vezes eles olham, né, o tamanho da restrição. Se é uma restrição, né, um valor muito grande, quantidade de restrições. Eu até vejo assim, nosso município, por exemplo, até libera alguns créditos, dependendo aonde é a dívida. Se a dívida, nem tanto pelo tamanho da dívida, mas se for Energisa, se for Águas, Vivo, Oi, aí eles liberam. Agora, se tiver devendo, pode estar devendo R$1 uma empresa nossa local, não libera. Nós temos um exemplo, nós temos lá um empresário, um grande empresário, ele negativou o nome de um cliente em R$1,70. Ele pegou e falou assim, eu só negativei ele. Não, ele falou assim, eu negativei, paguei para negativar ele. Por quê? O cara que dá um cano em 1,70 dá muito mais. A visão dele. Então eu vou travar logo ele aqui, cortar o mal pela raiz e bloqueio ele. Então assim, aí o cliente, ele relatando para mim, o cliente esteve na empresa dele, né, reclamando que negativou em R$1,70. E ele citou, falou assim, olha, então por que você deu R$1,70? Por que você não veio me pagar então? Você não veio comprar? Por que você não veio me pagar? E aqui deixei que o cliente realmente com toda a razão ainda, né? Legal. Então assim, eu acho que é interessante. Legal. Você tem que cortar esse exemplo é perfeito. Porque o que acontece? As empresas também olham se o cara tem o registro de débito ou protesto no segmento, né? Se é na região, no meu segmento. Pô, então se o cara não está pagando no meu segmento, daqui a pouco ele não vai me pagar também. Mas tem uma coisa também que às vezes já fui em vários clientes que ele fala assim, não, Rogério, enquanto a gente vai pagando o segmento, enquanto ele estiver me pagando, tá tranquilo. E como assim? Se o cara está deixando de pagar o mercado, pode ser que você seja um insumo principal para ele operar. Por isso que ele está te pagando. Rogério, o que acontece hoje em dia, principalmente nos municípios menores, e acho que entra o caso do pescoço controlado, enfim, é que você cede um crédito X para um determinado cliente e ele te paga um tempo, ele te paga. Aí chega um tempo que a dívida dele cresce, aí ele fala assim, não, eu não tenho que pagar. Aí eu vou abrir no cidadão do lado. Ele vai lá no seu concorrente, aí o cara não faz uma consulta, não faz nada e vende para ele. Aí ele paga esse cara durante um tempo e aí eu mandei mandar umas coisas quando eu era secretário de associação, eu era presidente. Então tinha um cidadão que ele devia um X para a minha empresa, o meu concorrente ele devia outro X. Se você pegar, hoje, ele já não tem mais crédito
E eu falei com o nosso pai que vocês não querem associar. Vocês não perceberam, eu ainda fui lá na situação negativa ele. Fiquei no vácuo. Então, o presidente que falou por incerteza, eu negativei de R$10. Por mais caro negativar do que receber a dívida. A senhora se marca o cara, né? E na minha eu me xingar. Aí ele falou, me xingou, você me paga, depois pode me xingar. Não, perfeito. É que a gente fala, né, assim, a negativação tem o poder também de quê? Sensibilizar o cara. Isso acontece no PJ e no PF. Estou lá cheio de conta, né? Não estou pagando ninguém. Aí chega uma cartinha lá do SCPC embaixo da minha porta das Casas Baiola. Aí quando eu olho assim, nossa, aqui é prioridade, filho. Estou lá no SCPC. O resto, deixa. Por isso que a gente tem que, né, conversar com os nossos clientes também sobre negativação. Cara, como é que está a tua cobrança? Está muito grande? Você negativou as pessoas, aquelas empresas, pessoas que não estão te pagando, estão te devendo há mais de 30, 60 dias? Rodrigo, uma observação. A não ser que a notícia do negativado, já que chega todas as informações, todo mundo de telefone, tudo, ele não pode ser avisado por um sistema de WhatsApp, de alguma coisa, que ele está sendo negativado, porque hoje você não pode confiar mais no correio. Porque o correio não entrega nem as coisas que você tem que pagar, o telefone chega um mês depois que vence. E aí se negativo um camarada hoje. E já aconteceu isso, por exemplo, se negativou, aí passou 2 dias e ele pagou. Aí você, não vai acontecer. A gente tem agora acionamento na negativação por e-mail, né, que tem um custo melhor para a gente e para o cliente. Então isso também motiva o cara a negativar mais. Então tem um aviso eletrônico de débito. A gente envia. Para a PJ é mais complexo, porque igual o e-mail da empresa, né? É mais complicado. Agora para o PF, a gente tem diversos cases aí de aviso eletrônico de débito que tem funcionado. E a gente também tem um SMS, que a gente está também desenvolvendo lá, e a gente já consegue fazer. Então o Rui até falou bastante ontem com os nossos associados, e aí depois vale também, não é o foco hoje, mas a gente pode depois estressar, né, essa parte de cobrança. A gente tem diversas formas de incentivar o cliente a negativar e a resgatar esse débito que está muito perdido no mercado. Né? E o limite de crédito, né? Eu comentei, dei um exemplo para vocês, mas tem muito cliente que determina o limite de crédito baseado no quê? Faturamento. O cara fala assim, não, essa empresa fatura R$1 milhão. Cara, pode liberar o limite de crédito tranquilamente. Beleza, o cara fatura R$1 milhão, mas como é que ele está de risco no mercado? Como é que ele está comprometido no mercado em relação ao faturamento dele? Não dá para a gente determinar o limite de crédito só baseado no faturamento da empresa. De repente o cara fechou um contrato lá que deu R$1 milhão, um único contrato. Mas será que ele tem outras movimentações? Ele passou há 6 meses, é um construtor, passou 6 meses construindo lá naquele projeto de R$1 milhão. Cara, ele precisou pegar financiamento bancário, ele precisou contratar o serviço de diversas empresas, de vidro, de hidráulica, de elétrica, de piso, enfim, material de construção. Esse cara está super comprometido no mercado. Por isso que a gente não adianta olhar só o faturamento da empresa. Então o limite de crédito da Boa Vista, ele cruza o faturamento da empresa, o índice de operacionalidade. O que é esse negócio aí? A empresa ela vem operando com regularidade? Ou o cara faz um negócio a cada 6 meses? Se ele faz um negócio a cada 6 meses, então ele deve estar cheio de dívida por aí. Não um cara que tem uma atuação recorrente no mercado. Depois eu calibro isso com o quê? Com risco, né? Esse cara ele tem altíssimo risco de causar inadimplência. Adianta eu falar o limite de crédito? Não adianta. Porque se eu não estou recomendando a negociação, então também não faz sentido eu falar para vender R$100 mil.
Então a gente faz essa calibração com o risco da empresa. E aí ele vai vender 16.350? Não, né? Isso aqui é um norte, gente. Significa que eu estou falando para o cliente vender esse valor. Mas é um balizador para ele nem vender R$ 1.600, deixar dinheiro na mesa, porque o cara vai lá no atacadão e compra R$ 3.000, porque o limite no atacadão é R$ 3.000. Aí ele vai lá no açaí, compra mais 3.000, depois vai no roldão, compra mais 3.000 e assim vai. Se ele tivesse um limite de crédito mais ajustado, talvez ele tivesse comprado tudo aonde? No atacadão. Então quando eu falo aqui desse valor, é nem para o cliente deixar dinheiro na mesa, deixar de vender mais, e também para ele não correr muito risco. Ele vai vender R$ 160.000? Também não. Então ele vai sempre usar esse valor como um norteador. Eu nem vou vender muito mais do que isso, nem muito menos do que isso. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? A gente nem falou ainda do produto, né? Mas ó, me interrompam a qualquer momento. Variáveis de score. O que é esse negócio aí? Vocês já ouviram falar? As variáveis, né, do score? Só que quando a gente... É mais fácil, né? A gente como pessoa física, a gente pensar nas variáveis de pessoa física, né? Vocês acham que as consultas, né, que são as passagens, no CNPJ, ela tem um grau de severidade alta? O cara tomar uma decisão de crédito ou não? Por exemplo, qual é o seu nome? Maria? Maria foi consultada mais de 10 vezes esse mês em consulta de seguro, banco, crediário. Vocês acham que ela tem um alto risco? E se fosse uma empresa? Uma empresa teve 10 consultas. Vocês acham que a empresa também tem um alto risco? Vocês acham que sim? Não. Consultas não tem tanta severidade quando a gente fala de CNPJ como é no CPF. Por quê? Eu compro geladeira todo dia. Inclusive minha mulher está reclamando, eu falei, não, essa aí aguenta um pouquinho, aperta aí que cabe mais. Essa aguenta mais uns 2 anos. Mas o PJ faz negócio todo dia. O PJ faz negócio todo dia. Então a probabilidade de ele ser consultado é muito maior, concorda? Então por isso que consultas em PJ não tem grau de importância. Está lá embaixo, um grau baixo de importância. O score do PF, ele, se ele está no vermelho, a pessoa paga, ele vai dividir bem aos poucos. O do PJ, ele leva mais rápido, assim? Ele também vai diminuindo aos poucos. Por quê? Porque eu olho o histórico do cara, ele pagou agora, mas eu preciso acompanhar para ver se ele vai agora se tornar uma pessoa com baixo risco. O PJ é a mesma coisa. Está vendo aqui as restrições? Já está mais próximo do grau de importância maior. Então as restrições ela já começa a ter um grau de importância maior. Eu perguntei isso porque como você falou que a PJ para fazer mais consultas vai demorar mais para ele levar essa questão do risco dele, né? Eu achei que talvez ela baixasse talvez mais rápido. Em relação à consulta, né, que é a passagem, ou seja, eu consultei o CNPJ da empresa do Rui no banco de dados da Boa Vista. Fiz uma consulta. Aí eu fui lá e pontuei cada no score. E aí eu fiz outra consulta, pontuei de novo. Só que essa pontuação, ela tem um valor pequenininho. Quando eu falo de PJ. Quando eu falo da Maria, essa pontuação é maior. Por isso que a variação em PF também é pequena. Em PJ, então, é menos ainda a consulta. Agora, o restritivo em PJ já tem mais peso. Dependendo do restritivo, tem mais peso ainda. Entrou uma ação judicial, né? Uma ação civil, uma ação de recuperação e falência. Será que é importante no PJ? Muito importante, né? Ela tem o quê? Um peso maior no score. Quanto tempo leva para voltar ao score ao normal? Não tem como definir um período de tempo. O que é o
score, né? Eu olho 5 anos no comportamento daquele cara, né? E aí lá dentro, esses 5 anos é uma janela que ela é viva, né? Por isso que às vezes a gente fala, pô, mas o meu score hoje estava bom, porque estava ruim, segunda-feira já está bom. Porque essa janela é viva, né? 5 anos, 5 anos ele vai andando. Então qual eu olho? Hoje é dia 17 de maio de 18. Eu olho até 17 de maio de 2013. Segunda-feira, dia 21. O que eu vou olhar? Dia 21 de maio de 18 a 21 de maio de 2013. Se ficou algum débito para trás, não vejo mais. Porque por ali a gente só pode olhar 5 anos. E aí, o que acontece? Sai o débito. A variação, né, do score, ela pode ser pelo tamanho do débito, o valor, a quantidade de débito que saiu, se foi uma composição entre consultas mais score, se entrou um débito nos sócios. Olha os sócios aqui, ó. Olha o grau de importância. Será que é importante a gente olhar as restrições dos sócios? É muito importante. Então o sócio, né, os sócios na empresa, né, ele tem fator fundamental na decisão de score. Às vezes a empresa nada consta. E o sócio está cheio de restritivo. Aí o cara pergunta pra gente, mas por que o score está ruim? A empresa está nada consta, essa empresa eu já acompanho ela há um tempo, não entrou nenhum débito. E os sócios desse cara? E as outras empresas desses sócios? Então tudo isso a gente leva em consideração. Por isso que essa avaliação é impossível a gente determinar, falar assim, não, demora tanto tempo. Porque é uma conta bastante complexa, né? Em que eu coloco um monte de variáveis. Aqui eu trouxe só algumas, não dá para falar tudo. Olha quantas variáveis a gente tem. Mais de 700 variáveis que a gente consegue utilizar no modelo. Até variáveis demográficas. Lá em São Paulo a gente brinca, né? Pô, por exemplo, a empresa lá de Diadema, né? Diadema o risco deve ser maior, né? Ó, tem cidade, também é região. Vocês acham que isso influencia? O CEP, em qual região que aquela empresa se encontra, ou aquela pessoa, principalmente pessoa física, influencia bastante na sensibilização do score. Então tudo isso é bastante complexo. Então, vocês percebem que quando o cliente olha e nada consta, ele está deixando de olhar muita coisa. E quando a gente tem toda essa informação dentro de casa, a gente tem que aproveitar isso para levar para o cliente um dado em que ele consiga tomar uma decisão com mais segurança. A empresa, quando ela entra na recuperação judicial, vocês recebem alguma notificação judicial para ela ser tirada? Ou ela fica? Porque já me falaram que quando a empresa entra numa RJ, limpa tudo? Quando a empresa entra em recuperação judicial, como é que essas informações... Aí tem lá 500 protestos. Como é que a gente coleta essa informação, né? A primeira coisa é isso, né? As ações cíveis, as ações judiciais, de onde a gente tira isso? A gente faz a consulta, né, pública nos órgãos competentes. Então a gente vai lá nos fóruns, então eu vou lá no fórum e pego qual é a ação, o valor da ação, o número da ação judicial, quem foi o requerente. Eu trago essa informação no fórum para popular o relatório. O protesto, eu vou nos cartórios, registro de débito, a negativação. No caso da recuperação judicial, eu vou lá no fórum, pego a informação para trazer para o relatório, para que o cliente veja, faça a análise. Só que aí, por lei, a empresa que está em recuperação judicial, ela está respaldada a não pagar os seus credores. Mas isso não significa... Fica lá protestado ou não? Fica, isso que é complementar. Isso não significa... Isso não significa que o protesto saiu do CNPJ dele. Permanece lá. Se você pegar lá, você faz uma consulta, por exemplo, da Oi. A Oi tem recuperação judicial.